Boa noite, telespectadores. Aqui é o Roberto Ferrari com mais uma hora marcada. Hoje, antes de passar minha mensagem, eu quero apresentar a minha convidada, a doutora Ana Paula Gimenez, uma amiga, advogada, uma pessoa muito querida. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com você, muito bom poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, né, com tanta gente. Então tá ótimo. Eu vou passar aquele recadinho de sempre. Primeiro falando sobre a importância de certos assuntos na vida. Hoje eu vou falar um pouco sobre a determinação. Por que a determinação é importante? Porque sem determinação você não alcança lugar nenhum. Você precisa trabalhar muito esse ponto da determinação, acreditar muito no que você faz para você chegar onde você quer. E isso é fundamental para a vida das pessoas. Tá passado o recado, agora vamos para Hora Poética. Separei uma poesia do meu livro novo. Esse livro aqui teve o lançamento, foi um lançamento lindo, lá em São Paulo, e vamos ler uma poesia para vocês. Chama-se Juramento. Tu és aquela por quem me apaixonei, habitas o meu coração, a minha alma, e por ser uma paixão intensa, amo-te com todas as forças do meu ser. Por mais efêmero e não menos fundamental, me revelastes os antigos amores que vivestes, e por terem sido todos vãos, quando finalmente meu olhar te conquistou. E por sermos felizes e nos desejarmos, através de noites inteiras prazerosas, apaixonadas, quentes como a lava, com a paixão, como a vida. Será sempre minha amante amiga, presente sempre em todo pensamento, em cada olhar, em cada palavra de amor que eu escrevi de Júlio. Essa é a poesia de hoje. Bom, Ana, vamos começar a nossa entrevista. Vamos falar um pouco sobre a tua formação. Você se formou aqui em São Paulo, aonde? Na Universidade Paulista. Sim. E é uma boa faculdade? Você gostou do curso? Sim. E o que te levou a ir para Buenos Aires para se especializar e fazer um doutorado? Então, eu já tinha feito 2 pós-graduação aqui no Brasil, né? Aí eu fiz de Direito Civil e Processual Civil. E eu sou especialista em Direito de Família e Sucessões. E eu sempre quis fazer um curso fora do país. E quando surgiu essa oportunidade de fazer o doutorado na Universidade de Buenos Aires, eu fui para ver como era. Na verdade, eu fui para sentir como que era, só que eu me apaixonei pela cidade, pelo curso, pela cultura argentina. Eles são muito cultos, eles veem o tipo de pessoa que você é pelas produções que você faz, entendeu? E isso daí foi me estimulando cada vez mais, e eu falo que o doutorado ele mudou a minha vida, a minha visão. É muito bom o intercâmbio, porque lá são alunos de todos os países da América Latina, como Colômbia, Equador, Chile, Peru, África também, tem muitos africanos. Foi um intercâmbio ótimo para mim, uma experiência única que eu recomendo muito. Sempre eu recebo no meu Instagram, conte sobre o doutorado da Argentina. É a pergunta que eu mais recebo. Que legal. Eu recomendo, assim, a única universidade que eu posso recomendar com propriedade é a Universidade de Buenos Aires, que é a federal de lá. O resto eu não posso falar para vocês se é bom, se é ruim, porque realmente eu não conheço. E o doutorado lá em Buenos Aires vale aqui no Brasil? Sim, tem só 2 brasileiros terminaram esse doutorado intensivo. E tem um juiz da Bahia que já validou. Ótimo. Então, legal. É um pouquinho mais longo o doutorado lá, porque são 18 créditos, são 18 matérias, são 18 trabalhos. O trâmite é muito diferente do daqui. Aí depois que você passa por todo esse processo, que você faz a proficiência, que você faz a sua apresentação na banca, é um pouquinho diferente. Nossa, isso mostra que a cultura do povo argentino é bem superior à do povo brasileiro, né? Olha, eu vou falar que eu me surpreendi. O brasileiro, principalmente o paulista, ele é bem preconceituoso com relação a fazer um curso fora do país.
mas foi surpreendente para mim, porque me mostrou, eu aprendi a interagir com outras pessoas, outras culturas. E assim, eles não te perguntam de onde você vem, qual que é seu currículo, eles querem saber aonde você vai chegar. O que é diferente lá, por exemplo, aqui a gente tem o vestibular, que o vestibular, ele já limita para diversas pessoas. Lá não, na Universidade Federal, por exemplo, todo mundo tem acesso a fazer faculdade lá. Então, entram 120 alunos, terminam 20. Eu falo que é o tropa de elite jurídico, né, entre aspas, porque só os bons conseguem terminar. Eu gostei muito do que você falou, que lá eles avaliam a pessoa pelo que ela produz. Sim. Os trabalhos que ela produz. Sim. Coisa que aqui no Brasil não tem validade. Você pega um escritor, pega qualquer pessoa que produza intelectualmente, aqui não tem valor. Não tem valor nenhum. Bom, vamos começar. Eu queria perguntar para você, que você faça um pouco sobre guarda compartilhada. Bom, a guarda compartilhada, na verdade, ela existe desde 2008 no nosso Código Civil, mas ela não era uma regra. Em dezembro de 2014, ela passou a ser uma regra, porque a presidente Dilma, ela mudou a lei. Então, a regra é a guarda compartilhada, mas há exceções. Mas eu achei que guarda compartilhada, desde que a pessoa se separasse da outra, ela já teria direito a isso. Sei lá, eu achava isso antes de ser lei. Eu achava que já era normal. Não, a partir de... Assim, as famílias mudaram muito com o decorrer do tempo, né? Antigamente, a família era aquela patriarcal, né? Então, o pai era o chefe da família, o diálogo era sempre vertical entre pais e filhos. Com o passar do tempo, os divórcios, não tinha a lei de divórcio, então as pessoas ficavam casadas, eram felizes para sempre, porque só existia o desquite. Com a lei de divórcio, tudo foi modificando, as pessoas puderam se separar. Hoje a família é mais horizontal, é a cultura do diálogo. Os filhos aprendem pelo exemplo, não pelo... Ah, sim. Lógico, mudou muito. O mundo evoluiu muito. Evoluiu em coisas para melhor e coisas para pior também. Sim. Eu acho que o conceito de família, a família em si, o conceito como todo mundo vê, eu acho que ele deturpou um pouco. Sim. Em várias coisas, com certas permissões que eu não vou discutir aqui, porque eu tenho uma visão e eu acho que... Dos tipos familiares, que hoje em dia não é só a família formada pelo patrimônio. Por exemplo, vou falar sobre os tipos de família existente atualmente. Hoje em dia nós temos a família formada pelo casamento, entre homens e mulheres. E entre homens e homens e mulheres também. Eu vou chegar nessa parte. Aí, isso daí são famílias reconhecidas pela Constituição. Então, casamento entre homens e mulheres, a união estável entre homem e mulher também já é reconhecida constitucionalmente. A família monoparental, que é aquela formada por um dos pais com os seus filhos, o outro genitor ou é divorciado ou faleceu. E tem a família homoafetiva, que também pode ser pelo casamento ou pela união estável, que isso daí foi uma construção jurisprudencial, não veio nenhuma lei, interpretaram a Constituição ampliando os tipos de família, porque a Constituição é um rol exemplificativo. E também tem a família anaparental, por exemplo, que são duas irmãs que viveram a vida inteira juntas, não casaram, não tiveram filhos, então elas têm alguns direitos reconhecidos também. E tem agora a multiparentalidade. Essa você vai explicar depois, porque eu nunca vi isso na minha vida. Então, é uma novidade. Isso. E o que é alienação parental? A alienação parental é você programar o filho para repudiar o outro genitor. Entendi. É um abuso psicológico. O alienador, que é quem comete a alienação parental, ele vai programando aquele seu filho através de falsas memórias, através de determinadas condutas descritas pela lei, para que ele repudie o outro genitor. Por exemplo, a mãe que não gosta mais do pai
e quer que o filho fique contra o pai. Então ela vai envenenando o menino para ele ficar Na contra verdade, o pai. geralmente o alienador é porque ele tem alguma mágoa, algum ressentimento que não soube elaborar após o final do relacionamento, então ele usa a criança como um instrumento de vingança. Entendi. É que nem aquele caso que eu vi na televisão outro dia, que o cara, para se vingar da mulher, matou o próprio filho. Porque Sim, ele chega ia em estar casa. castigando ela, matando o próprio filho. Como se ele não fosse sofrer com isso. Sim. Em mantidas proporções, é mais ou menos isso. Temos a falsa denúncia de abuso sexual, que muitas mães costumam fazer para afastar aquele genitor. São várias condutas. Tirar o poder parental, denegrir a imagem. A alienação parental, geralmente, ela começa com uma omissão. E a alienação parental, ela ocorre depois que o casal se separa? Ou pode ocorrer? Não, ela pode ocorrer durante o casamento também, não é só... E ela também não é cometida somente pelo pai ou pela mãe, ela pode ser cometida por todas aquelas pessoas que convivem com a criança. Uma tia, uma avó. Sim, até uma babá, por exemplo, todas aquelas pessoas que têm um convívio com a criança. Pessoal, agora nós vamos ver algumas imagens que ilustram um pouco o currículo, a carreira da doutora Ana Paula. E eu gostaria muito que ela pudesse fazer algum comentário sobre essas fotos. Então, aí é onde eu faço o doutorado, na Universidade de Buenos Aires, na Federal. Buenos Aires é uma cidade espetacular, né? Sim, a faculdade é maravilhosa. Além de ser uma ótima faculdade, é linda. Então tá ótimo. Aí são os livros, esses que estão na minha mão, são os livros que eu já participei escrevendo. São 12 livros, mas todos científicos e jurídicos, Que por beleza. enquanto. Inclusive, aí você pode falar um pouco da revista que você... Eu sou diretora de uma revista científica, chama Revista Especializada de Direito Civil. É uma editora argentina. O intuito da revista é levar o direito civil brasileiro para o resto da América Latina. Essa editora está em todos os países e no Brasil a minha é a única revista que tem por enquanto. Então tá ótimo. E aí é uma palestra, que eu sou palestrante, num congresso que teve agora em Gramado, que foi o Congresso Mercosul, promovido pelo IBDFAN, que eu falei sobre o direito comparado da guarda compartilhada no Brasil e na Argentina. Poxa, que bacana, hein? Tinha muita gente? Muitos, acho que 900 pessoas. Puxa vida, Ana, que beleza, hein? Parabéns. Obrigada. Bom, agora eu vou chamar o nosso intervalo e nós voltamos na sequência com mais informação para o nosso público. Estamos de volta com Hora Marcada, aqui na Rede TV Premium. E hoje eu tenho comigo a doutora Ana Paula Gimenez, estamos falando sobre assuntos de alienação parental, guarda compartilhada e outros assuntos que são interessantes e envolvem muito o direito de família. Ana, quais são os tipos de guarda compartilhada que existem? São os tipos de guarda. Existe a guarda unilateral, que é aquele que a guarda é dada a um dos genitores. Existe a guarda compartilhada, onde ambos vão decidir as questões dos filhos e o convívio vai ser amplo. Existe a guarda alternada, que é morar metade do tempo na casa de cada um. E existe o aninhamento, que é ter uma casa que é da criança e os pais se revezam na casa da criança. No Brasil, a guarda é compartilhada ou unilateral, entendeu? As pessoas costumam confundir a guarda compartilhada com a guarda alternada. A guarda compartilhada, o que é compartilhado? É a gestão da vida da criança. Então, o tempo de convívio, ele deve ser o mais equilibrado possível, mas ela vai ter uma residência fixa com aquele tempo maior de convívio com ambos os genitores. Entendi. Agora, você acha que qual desses tipos de guarda é mais prejudicial para o desenvolvimento da criança? Eu sei qual que é o melhor para o desenvolvimento da criança, que é a guarda compartilhada. Mas desde que os pais tenham
Admite-se a guarda compartilhada quando os pais não têm um bom relacionamento, mas quando os pais têm um bom relacionamento, é melhor, né? Sempre, o que eu sempre falo, as pessoas se separam, o ex-casal era um casal conjugal, esse deixa de existir, mas o casal parental, que são o casal de pais, esse continua existindo para o resto da vida. Com certeza, não é porque você separou do seu marido, Sim. ou eu me separei da minha mulher, que meu filho também não é mais meu filho. Sim. Isso vai continuar para sempre, né? Sim. O que as pessoas elas têm que deixar as mágoas, os ressentimentos da separação de lado e colocar a criança em primeiro lugar. Porque quando a gente começa um relacionamento, eu sempre falo isso, que é tipo um bordado. Quando você olha o bordado, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas você só conhece a pessoa, na verdade, quando ela sai da sua vida. Que eu falo que vira o bordado. Entendi. Já viu o bordado virado? É aquela horrível. Confusão, é horrível. Então, divórcio é um período difícil em que as crianças devem estar preservadas. As pessoas têm que ver o ex-cônjuge como seu ex-marido e como sua ex-mulher. Entendeu? Se você ficar vendo isso para o resto da sua vida, você vai trazer à tona as coisas do seu relacionamento. Então, você tem que ver simplesmente como o pai das minhas filhas, a mãe das minhas filhas, dos meus filhos, entendeu? E tocar em frente. E preservar a criança, porque criança, é óbvio que elas querem ver os pais juntos, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre. Nem sempre. E a criança, por estudos, a criança sofre menos do que os adultos. Ela tem uma resiliência maior, entendeu? Pensei que ela sofresse mais por estar longe do pai. Às vezes... Sim, no começo porque ela se sente culpada, ela sente falta daquele genitor que foi embora de casa. É normal isso. Cria um vazio na casa, sim. Né? Na vida dele, né? Sim. Não é fácil, mas fazendo da maneira correta, é suportável e adaptável. E você acha que a guarda compartilhada, ela diminui o efeito da alienação parental com o tempo? Ela diminui porque assim, a criança, conforme ela for tendo o convívio com ambos os genitores, ela não tem como o alienador ter tanto domínio sobre ela. Entendi. Ela vai fazendo um juízo próprio, né, do que acontece, né, quando é criança. Sim. Ela vendo o pai, a mãe, os comportamentos e ela vai formando... A alienação parental, assim, você assiste documentários ou você vê clientes que passaram por esse processo, é uma falta que fica na criança que é para sempre. Então, os genitores que cometem esse tipo de abuso psicológico, eles têm que estar cientes que o principal prejudicado é o filho, não é o outro, o ex-cônjuge. Entendi. São as crianças que mais sofrem. Lógico. Sim. Lógico, as crianças que mais sofrem. Eu acho, inclusive, o seguinte, eu acho que eu nunca tive essa experiência, nem espero nunca ter de guarda compartilhada. Mas nessa guarda compartilhada, de perguntar, os dois cuidam do futuro da criança. E o convívio, como é que ocorre? Um fica um fim de semana, depois o outro fica. Como é que isso é feito? É de comum acordo? Como que funciona? Geralmente, os pais devem acordar como que vai ser regulamentação do período de convivência. Antes chamava regulamentação da visitação, a guarda-regra era unilateral, porque aquele que não tinha guarda visitava a criança a cada 15 dias e metade das férias e feriados. Hoje em dia, é regulamentado conforme a dinâmica da família e conforme os compromissos da criança. Mas eu enxergo a guarda compartilhada como uma base de residência física. Entendi. Tá? Você falou que no Brasil é a guarda compartilhada, né? E aquele outro caso que você estava falando que também tem no Brasil, com os pais se separam. Aninhamento não tem no Brasil. Difícil. E aquele outro caso que alternada? Tem gente que fala que a compartilhada é alternada, mas eu não acho. Né? Sim, porque a criança fica com um duplo referencial. Então tem uma parte da doutrina menor que acha que é o ideal, mas a maioria considera uma residência fixa, só que um convívio grande, porque pai e mãe é muito importante.
Mas eu acho que a compartilhada é melhor do que essa alternada. Por quê? Se você tem uma residência fixa, Sim. a tua casa é ali. Sim. Então você tem a sua mãe ou o seu pai, não sei quem vai ficar, Sim. como o principal. Tá Sim. lá. Então vem lá o outro, pega fim de semana, leva, passa o fim de semana, passa um feriado e volta para casa. Esse não. Você tem uma casa com a sua mãe e uma casa com o seu pai. Fica perdido no meio disso. Não, e na guarda compartilhada, os dois são guardiões, só que um, ele é o residente, o outro é o não residente. Esse não residente, não é que ele só vai ver um final de semana a cada 15 dias, ele vai poder ver a criança durante a semana, ele vai poder participar da vida da criança, por exemplo, levar na escola, levar na natação, entendeu? Mas ficar com a criança só, assim, levar para casa dele... Pode também, pode. Vai depender eu falo, direito de família é muito caso concreto. Vai depender da dinâmica da família. Por isso que é muito bom quando ocorre uma separação amigável. Sim, o consensual é a melhor maneira. Porque aí essa parte em relação aos filhos fica mais fácil de ser resolver, levada. Sim. É o que eu falo, tem pessoas que elas ficam ligadas pelo conflito. Entendeu? Então, assim, é uma ação judicial atrás da outra, porque a pessoa não se resolveu internamente em relação ao divórcio, em relação à separação, e inconscientemente o conflito faz com que ela fique ligada ao seu ex, por exemplo. Entendi. Agora, como que, aí não sei se é a sua área, Sim. mas a sua opinião, como que funciona, por exemplo, os pais se separaram? Sim. Aí tem a guarda compartilhada. Aí o pai ou a mãe tem uma nova pessoa na vida dele. Sim. Como é que a criança que vai na casa do pai, que está com uma outra mulher, por exemplo, como é que ele trabalha isso? Então, eu acho que sempre as crianças devem estar em primeiro lugar na vida da mãe e do pai. De ambos os lados. Quando entra uma terceira pessoa, pode ter dois efeitos, entendeu? Ou aquela que está sozinha fica com ciúmes e começa a atrapalhar a vida do outro, ou a terceira pessoa tem ciúme da ex e começa a haver um conflito. É sempre complicado quando entra uma terceira pessoa, mas é cada caso um caso. Eu acho que tem que começar devagar, tem que sempre colocando a criança em primeiro lugar, tem que mostrar para a criança que ela é o principal na vida desse pai e dessa mãe, entendeu? Mas que os pais podem se relacionar com outras pessoas em nome da felicidade. Eu tive uma experiência na minha vida, não foi de separação, eu fiquei viúvo. Então, eu fiquei viúvo no mês de junho. Quando foi no mês de dezembro do mesmo ano, eu fui num churrasco e conheci minha segunda mulher. E o filho da minha primeira mulher, que não era meu filho, era filho do primeiro casamento dela, ele tinha uma identidade muito grande comigo. E tudo bem, aí foi, ele até me incentivou, tal. Quando avançou um pouco o relacionamento e ela começou a frequentar a casa, aí ele começou a criar problema, não respeitar, não obedecer. Não, porque isso, porque eu nunca falou você não é minha mãe. Mas eu senti um pouco dessa revolta da criança em relação a uma nova mulher na vida dele, que não fosse a mãe. Sim, pode acontecer. É muita novidade na cabeça da criança. E quando é muito rápido, isso é pior para ela assimilar. Mas tem que deixar claro para a criança que os pais foram felizes enquanto estavam juntos, porque é muito errado. Tem pais que falam assim, nossa, eu sempre briguei com a sua mãe, ou eu sempre me dei mal com a sua mãe, e não sei o quê, só para denegrir o outro genitor, sendo que sempre tiveram um relacionamento bom que apenas não deu certo. Que as pessoas têm que aprender é superar o fim, entendeu? Exatamente, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é uma questão de um aprendizado. E tem gente que não consegue. Sim. É aquilo que você falou, a pessoa não está resolvida internamente. Não. Então, e também, até te falo, eu escrevi um livro, terminei agora, que eu vou lançar esse ano, sobre relacionamento. Sim. Como
você faz seu relacionamento ser estável, para ele durar. E uma das coisas que eu falo nisso é que a pessoa que entra num relacionamento, ela não sabe, ela não entende que o relacionamento é uma mão de duas vias. Sim. Então, ou é muito egoísmo, ou ela não tem muito amor próprio, se sente insegura, e aí cai nesse erro. Só que ela envolve o filho, e aí vem a questão da guarda, ela não consegue resolver, prefere agredir o marido, Sim. ou o marido agredir a mulher, tal, sem pensar muito no filho. Sim. Relacionamento é reciprocidade, é equilíbrio, como a gente diz no direito sistêmico, é equilíbrio entre dar e receber. Exatamente. Os dois têm que estar equilibrados, entendeu? E eu acho que qualquer problema num novo relacionamento não pode ser passado para a criança. Eu concordo com você, eu acho que é bem por aí. As pessoas têm que aprender que quando uma relação acaba, ela acaba. Sim. Pode até, sei lá, depois de um tempo, não sei se tem condição de volta, Sim. mas pode até acontecer de voltar. Mas naquele momento ela terminou. Então, a melhor coisa para se fazer é pensar no filho ou nos filhos. Sim. E cada um tocar a sua vida, com equilíbrio, com calma e ir tocando. Porque qualquer outra medida vai prejudicar A criança. as crianças. Sim. É esse que é o problema, na minha visão, né? Bom, vou chamar os nossos comerciais e eu já volto. Estamos de volta com hora marcada. E hoje, para você que está chegando agora aqui na nossa televisão, eu estou com a doutora Ana Paula Gimenez. Nós estamos falando sobre problemas de direito de família, a alienação parental, guarda compartilhada, e finalizamos o bloco passado com assuntos de relacionamento amoroso. E vamos prosseguir nesse assunto. Ana, Oi. como que você enxerga o relacionamento? A pessoa começa um relacionamento, tá bem, namora, tá feliz da vida, de repente dá um crepe qualquer no meio do casamento e se separa. Você acha que isso aí é causado por as pessoas não se conhecerem profundamente durante a fase inicial de namoro e tal, ou porque é algum fato que provocou isso? Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas vão mudando ao longo do tempo. Eu, por exemplo, não sou a mesma Ana Paula de um ano atrás, de 2 anos atrás. As pessoas vão mudando, vão aprendendo com as suas experiências. E a gente está num mundo da modernidade dos relacionamentos líquidos, né? Onde as pessoas, elas têm uma capa protetora que elas evitam se envolver com medo. Por medo. Por medo, insegurança. Então, muitas vezes, elas não se abrem o suficiente para conhecer o outro. E acabam tendo um relacionamento. Hoje em dia, com a era da internet, você abre uma rede social, aí você acha que a grama do vizinho é sempre melhor, você tem aquela falsa ilusão, mas todo mundo tem problema, todas as famílias têm problemas. Então... E eu até te falei no intervalo, eu terminei de escrever um livro sobre relacionamento. E um dos fatores que eu citei foi exatamente esse. As pessoas, antigamente, como nós vimos toda essa evolução tecnológica, WhatsApp, Sim. Facebook, Instagram, as pessoas tinham que ter um tipo diferente de relacionamento. Não começava pela internet, Sim. nem existia. A pessoa começava, eu digo, no olho Sim. e você conversava. Então você se aprofundava mais, não tinha tanto esse medo que você falou de quebrar a cara, por exemplo, ou de se achar que não consegue porque é insegura, não tem amor próprio, o homem também não tem. E aí não se conhece, fica na superfície, não aprofunda. Quando casa, que já tem, vamos dizer, entre aspas, já conseguiu o que queria, Sim. casar, aí a máscara toda, a fantasia toda cai e a pessoa se revela realmente quem ela é. Muitas pessoas mudam após o casamento, né? E isso é um dos fatos que provoca
É o que final. antigamente, por exemplo, antes da lei do divórcio, só existia o desquite. No desquite, você não poderia se casar novamente. Entendi entendeu? agora, entendi. Você era desquitado. Então, não era possível, o casamento não era dissolvido. Só que com a lei de divórcio, que mesmo com a lei de divórcio ainda era obrigatória a separação, tinha um lapso temporal de 2 anos de separação de fato para você poder se divorciar, ou 1 ano de separação judicial para você se divorciar. Então era mais difícil divorciar. Depois da emenda constitucional 66 de 2010, você pode casar num dia e divorciar no seguinte. Então as pessoas têm muito mais liberdade para escolher o tipo de relacionamento que elas querem e para escolher o tipo de felicidade que elas querem ter, entendeu? E no direito, vamos supor, o marido está casado, um homem está casado com uma mulher. Casados, tal, tudo bem. Aí, por qualquer motivo, eles ficam sem intimidade durante 2 anos, 1 ano e meio, sei lá. Isso é considerado motivo para o cara romper o casamento ou anular o casamento? Ou, sei lá, se separar, o juiz considera que uma separação de corpos durante o casamento é motivo para um divórcio? Não, hoje em dia, o que mudou, né, nessa emenda 66, hoje em dia não precisa mais de motivo. Antigamente ainda analisava a culpa. Entendi. Hoje em dia não tem mais isso. Você não precisa dar motivo. Eu quero me divorciar, pronto. E acabou. E acabou. Entendeu? A partir do momento que você decide se divorciar, não precisa mais de um motivo, não tem mais culpa do cônjuge. Entendi. Porque é um assunto complexo isso. Sim. O nome do meu livro, sabe qual é? Qual? Amor. Palavra simples, sentimento complicado. Sim, é difícil. Relacionamento humano é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Principalmente porque eu acho que existe um pouco de egoísmo de ambas as partes. Sim. Eu acho que as pessoas, como aquele diz, venha a nós o vosso reino. Ela quer tudo para ela, ou ele quer tudo para ele, e ele não quer ceder nada para outra pessoa. Quer dizer, é como se a pessoa tivesse tido a honra de casar com o cara, ou o cara a honra de casar com a mulher. Sim. Nenhum dos dois imagina que eles estão no mesmo barco e estão caminhando num rumo só, no mesmo sentido. Nesse assunto vem a questão da constelação familiar. Explica o que é isso aí. Então, Bert Hellinger foi um psicanalista alemão, é um psicanalista alemão, tem mais de 90 anos, ele está vivo. Ele desenvolveu a teoria das constelações familiares, observando que determinados comportamentos se repetiam através de gerações. Então, naquele sistema familiar, um comportamento poderia se repetir em gerações futuras, porque ficava um emaranhado. Entendi. E ele desenvolveu 3 leis sistêmicas, que são as ordens do amor, para que não haja esses emaranhados familiares. A primeira lei é a lei de pertencimento. Todo mundo deve pertencer àquela família. Se alguém for excluído, por exemplo, um alcoólatra, aí a família deixou aquele cara de lado, não deu atenção, não comenta com os outros descendentes. Então, em gerações futuras, esse alcoolismo pode ser repetido, a fim de incluir aquele familiar que foi excluído desse sistema familiar. A segunda lei é a hierarquia, ou seja, os que vêm antes precedem os que vêm depois. Um pai não pode querer ser cuidado pelos filhos como um filho, a não ser quando idoso. Mas você já viu pai que fica fazendo drama e não sei o quê. Ou o filho querer mandar no pai. Entendi. Entendeu? Cada um tem que ocupar o seu lugar, entendeu? E a última lei é a lei exatamente do dar e receber. Ou seja, eu tenho que dar na mesma proporção que eu recebo, porque se um dá mais, o outro que recebe e não consegue retribuir, ele tende a sair fora da relação, entendeu? Por exemplo, essa questão da lei número 2, do respeito Sim. e da hierarquia, é uma lei que não existe mais hoje em dia. Em nada existe. Os filhos são famílias modernas, famílias que
que você vê aí que o pai não está nunca presente, ou porque a mãe também trabalha e o filho fica ao lado, a criança cresce sem nenhum limite, sem saber o que é respeitar aqui, respeitar ali, e faz conforme a vida dela, não é isso? Sim. Como diz um psicólogo, Rossandro, não sei se você conhece, ele fala que o amor da criança começa primeiro com respeito aos pais. Que hoje em dia você chega pro teu filho e fica, você me ama? Isso daí não é o certo. O filho tem que te respeitar para futuramente, quando ele crescer, ele te amar. Porque eu digo sempre o seguinte, se todo mundo tem que ter limite. Sim. Então, se você tem um filho pequeno, e o que acontece? O pai e a mãe trabalham. Então, como é que eles querem suprir a falta deles? Comprando coisa pro filho. Sim, então, compra brinquedo, compra não sei o quê. Aí o filho, pai, eu quero esse brinquedinho aqui. O amor não tem preço. Porque eu tô querendo jogar, achei meus amigos têm, tá bom, filho, vai lá e compra lá, pronto, tá aqui. Aí vai. Quando ele quer dar uma ordem pro filho, o filho vai falar, pai, eu só vou fazer se você me der isso. Sim. E as constelações familiares, elas já estão sendo usadas no Poder Judiciário aqui no Brasil. Começou com um juiz da Bahia, ele chama Sami. Ele foi a primeira pessoa no mundo que usou as constelações familiares no direito e criou o termo direito sistêmico, que é você não analisar, você analisar realmente o conflito e ver a origem daquele conflito, porque geralmente nem sempre o que você está falando é o que realmente seu coração quer. Exatamente. Entendeu? E no seu dia a dia, existem mais separações amigáveis ou separações litigiosas? Ou é equilibrado? Olha, eu vou falar por mim. Eu não sou uma advogada litigiosa, tá? Eu prefiro tentar resolver de outras maneiras. Eu acho que o litígio, quando chega no Poder Judiciário, é que aquela família já está com um amor doente. Já está no último grau. Acho que dá para começar negociando, depois partir para uma mediação. Para não ir para a justiça. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar uma mediação, onde o mediador vai conduzir aquelas pessoas para que elas próprias cheguem a um melhor resultado para o seu conflito. Aí depois a conciliação, que é o conciliador, ele já faz algumas sugestões diferente do mediador. E o nosso Código de Processo Civil novo, de 2015, ele estimula a mediação e a conciliação, o que é muito bom. Depois da conciliação, eu acho que aí, se não teve jeito, pode-se tentar as práticas colaborativas. O que são práticas colaborativas? Tem um advogado americano que ele litigava em direito de família e ele começou a se sentir infeliz, insatisfeito. Então ele começou só a trabalhar nos acordos e não fazia mais o litigioso. Aí ele desenvolveu esse método onde os advogados colaborativos, eles não podem brigar. Eles não podem depois entrar eles ficam tentando um acordo. Então, eles usam outras pessoas de outras áreas, como psicólogo, coach, analista financeiro, para cercar aquela família, para que essa família chegue a uma resolução e seja um divórcio da melhor maneira possível. Porque o juiz é um terceiro decidindo a sua vida. Então, eu acho que tem que ser usado no último caso, entendeu? Entendi. Inclusive, pelo fato que a gente já discutiu aqui, que tem que se pensar nos filhos, né? Sim, na mediação é o ganha-ganha. As duas partes chegam numa conclusão. Agora, quando você tem uma sentença judicial, é um terceiro que não sabe realmente o que aconteceu na história, que está determinando a vida de uma família inteira. E nessa mediação, você estipula tudo, né? Bens, guarda compartilhada, sim, tudo. Pode ser por mediação por assuntos, ou você pode já estipular todas as coisas. Entendi. E homologar judicialmente, né? Entendi. E eu vejo muito aí também o caso de pais que não pagam, maridos que não pagam pensão para ex-mulher, vão presos e tal. Sim. Acontece bastante também, né? Acontece. Mas você acha que é justa a forma que o juiz determina o pagamento da pensão? Então, a pensão alimentícia, ela sempre vai levar em consideração o trinômio: necessidade do filho, possibilidade do pai e proporcionalidade, que nem estavam discutindo o caso do Wesley Safadão.
tem que ver, eu não vou dar minha opinião sobre esse caso, porque eu não dou opinião de casos que eu não vi o processo. É muito difícil você dar opinião, mas assim, tem que ver qual que é a proporcionalidade. Por exemplo, necessidade da criança. Vai ver o filho do Wesley Safadão naquela perspectiva, naquele como ele seria, como seria a sua vida se ele convivesse com o pai. Então, assim, o poder aquisitivo. Mas, assim, se tornar uma coisa extremamente desproporcional, entendeu? Por exemplo, R$200 mil por mês. Aí não dá, né? Aí não dá, entendeu? Tem que ter a proporcionalidade também. É que nem o Mick Jagger se separar e o filho dele, a mulher já falou, eu quero R$1 milhão por mês. O que eu falo é que quando o casal não tem filho, a briga recai sobre o patrimônio. Geralmente, né? E quando o casal tem filhos, com o divórcio, a briga recai ou sobre a pensão alimentícia ou sobre relações com os filhos, entendeu? Então tá bom. Então vamos para mais um comercial, a gente já volta. Para você que está chegando agora, bem-vindo a mais uma Hora Marcada aqui na Rede Premium TV. Hoje eu tenho a convidada Ana Paula Gimenez, a doutora Ana Paula Gimenez, e estamos falando sobre vários assuntos de direitos de família e relacionamento. E eu vou iniciar esse bloco falando sobre multiparentalidade. Ana, explica para nós o que é a multiparentalidade. Multiparentalidade é você ter mais de um pai e de uma mãe ou de uma mãe no registro civil. Por exemplo, existem vários tipos de filiação. Tem a filiação civil, que é aquela determinada pelo nosso Código Civil, que a mãe é sempre certa, o pai é o marido da mãe, as técnicas de reprodução humana assistida, a adoção. Tem a filiação biológica, que é determinada através do exame de DNA, e tem a filiação socioafetiva. Antes da gente entrar em multiparentalidade, se você me deixar, a gente abre esse parênteses. Pode falar à vontade. Então, a filiação socioafetiva é aquela máxima, pai é quem cria. Entendeu? Entendi. Ela é construída pelo tempo. Não é hoje que eu vou decidir ser pai de uma criança ou mãe. E filiação socioafetiva não é o padrasto ou a madrasta. Ela é realmente uma filiação, só que baseada no afeto. E o afeto, você sabe que pode ser positivo ou negativo. O amor ou o ódio, né? Porque certeza. Geralmente quando chega no judiciário a gente já vai estar no afeto negativo. Então essa filiação socioafetiva, ela vai ser determinada sempre pela visão da criança. Então a criança vê aquele pai ou aquela mãe como realmente seu pai ou sua mãe. Então tem os requisitos básicos, baseados na teoria da aparência, ou seja, aquela sociedade vê aquela família como pais e filhos. Aquele filho vê os seus pais socioafetivos como realmente seus pais. Tem filhos que já incorporam o nome do padrasto. E com essa filiação socioafetiva, o que começou a chegar no Poder Judiciário? Conflitos do tipo, eu tenho um pai biológico e tenho um pai socioafetivo, e eu quero que os dois sejam meus pais. Então, o STJ, ele passou a admitir essa possibilidade da multiparentalidade. Só que juristas, pessoas, a gente não sabe qual vai ser a consequência disso, parte da doutrina não está de acordo. Assim, é unânime que todos estão de acordo com a filiação socioafetiva, mas a dupla paternidade ou maternidade ainda é uma questão muito controvertida. Na minha opinião, isso é uma aberração. É que começou assim, com um caso do tipo, a mãe biológica faleceu e o pai casou com, um dos primeiros casos foi esse, e o pai casou com uma outra mulher. E essa outra mulher passou a criar aquela criança como se fosse seu filho. Só que, qual que é o problema de fazer uma adoção unilateral? Aquela criança ia romper os vínculos dos avós daquela mãe que morreu. Porque na adoção você rompe os vínculos com a sua família biológica. E não queria, porque ela convivia com os avós da mãe que morreu.
mas mesmo assim a criança via a madrasta como mãe. Então eles permitiram que ficasse o nome da mãe e da madrasta, que virou mãe também, no registro civil, para aquela criança não romper os vínculos com a mãe. Agora... Esse caso, eu acho ok, entendeu? Agora, é muito complicado, mesmo em direito sucessório, quando existem... Mas, olha, eu tenho uma visão disso. Eu acho o seguinte, se você vai adotar uma criança, esse caso que você falou, ficou viúvo, casou de novo, a nova mulher trata super bem o filho, a ponto de ele considerar ela mãe. Tudo bem, vai adotar, ela quer adotar, é um amor de mãe que ela está dando para ele. Vou cortar os vínculos. Ele vai cortar o vínculo no papel, porque o vínculo afetivo vai continuar existindo para sempre. Ele sempre vai ter o avô, a avó, sempre vai ter daquele lado da mãe. Ele sempre vai ter aquele vínculo, o afetivo. Não vai acabar, isso não acaba nunca. Vai acabar no papel. Mas juridicamente eles não são mais avós daquela criança, não, entendeu? Juridicamente, mas afetivamente vai ser avô sempre. Uma coisa que é para sempre é sogra. Não existe sogra nem então, sogra. Então, é isso que eu falo. Sogra não existe. A gente só vai acumulando as sogras. Então, não existe isso. Não existe, por exemplo, ex-filho, ex-sogra. Tem ex-marido, ex-mulher, mas sim, você vai continuar sempre ter aquela relação, você está bem. Por exemplo, eu... não me dei com a minha primeira esposa, ela não me dava muito bem com o meu sogro. Eu já vi ele um cara meio assim, sem muita condição assim, de comportamento. Então, quando ela faleceu, eu cortei a relação com ele. Porque, em compensação, com a minha segunda mulher, o pouco tempo que eu convivi com o meu futuro sogro, e depois do casamento, estava casado há 15 dias quando ele morreu, é uma pessoa que eu vou considerar sempre meu sogro. Porque eu adorava ele, achava ele um cara divertido, mas seu primeiro sogro, mesmo que você não tenha contato, ele vai ser sempre seu sogro. Ele vai ser meu sogro. E os cunhados também acabam quando você termina ou... Termina. Acaba. Só o sogro e a sogra que não? O sogro e a sogra não. Que gozado isso, por que isso? É parente por afinidade, né? E tem os impedimentos matrimoniais. Nossa, que interessante, eu não sabia disso. Eu não tinha noção. E essa filiação que você falou, você acha que no caso de uma adoção, aqui no Brasil, que às vezes... Não, a filiação socioafetiva ela é diferente da adoção. Não, é isso que eu quis fazer uma pergunta da adoção. A adoção é o seguinte, vamos dizer esse caso, o cara casou, aí a mulher dele morreu, tal, e a nova mulher quer adotar a criança. Isso é rápido ou é lento no Brasil? Porque, pelo que eu sei, a adoção aqui é... quando está no cadastro das pessoas que vão adotar, é mais lento. Mas o que eu te falo sempre meus clientes perguntam, quanto vai demorar, doutora? Qual que é o tempo desse processo judicial? Não dá para prever. Cada vara é de uma maneira, cada juiz é de uma maneira. Então, tempo de processo é uma coisa imprevisível. Tem coisas que você pensa que vai ser super rápido e demora, e tem coisas que você acha que vai ser super demorado e é rápido, entendeu? Entendi. Agora vamos ver. Eu tive um divórcio recorde uma vez. Em uma semana, a juíza homologou. Uma semana? Foi rapidinho, hein? Era consensual, não teve audiência. Então foi bem rápido. Foi aqui dessa região. Tá certo. Agora, vamos voltar um pouco no começo, que a gente estava falando da cultura, do estado do país. Eu sempre gosto de abordar esse tema com as pessoas que eu entrevisto, para conhecer as opiniões e as pessoas poderem expressar a opinião delas. O que você acha do país atualmente? Como um local para a gente poder criar uma família, poder ter segurança. O que você acha do Brasil atualmente? Eu acho que o Brasil está vivendo um caos, mas eu acho que o caos sempre vai trazer uma limpeza, alguma coisa melhor. Eu acho que toda crise pessoal, profissional, toda crise é para algo melhor. Então, eu acho que a gente não pode perder a esperança, eu acho que a gente não pode ficar com a mentalidade
que nós estamos derrotados. É grave tudo o que está acontecendo, mas eu tenho esperança que melhore. Eu também tenho, só que para melhorar depende do voto popular. Sim, as pessoas têm que ter consciência, né? Assim, a gente tem que ver que a gente só está onde a gente está pelo nosso povo, porque os políticos são representantes do povo. Se eles estão lá é porque o povo quis que eles estivessem lá. Eu vou citar um exemplo. Eu tive em Maceió faz uma semana e pouco. Bom, aí estava num táxi e ele estava me levando para um local onde vende renda e tal, que é um lugar típico lá de Maceió. E aí ele estava me falando que o governador de Alagoas, que é o filho do Renan Calheiros, está fazendo um governo espetacular, terminando muitas coisas, mas que o Renan está por baixo. Então falou que o filho do Renan está já com os municípios todos, que ele já tem 105 municípios, 95 vão apoiar o Renan. Aí a minha pergunta é a seguinte: como que um estado que tem 3 milhões de habitantes pode ter 105 municípios? Eu respondo essa pergunta. Pô, não dá. Não devia ter município nenhum. Sim. Ou no máximo uma administração no interior, porque você tem 3 milhões, 105 municípios, tirando Alagoas, tirando Maceió, que tem, sei lá, 1 milhão de habitantes, sobra 2 milhões. 20 mil habitantes em cada município, para ter prefeito, vereador. Tudo, né? Então, o que acontece... Câmara Municipal. Que nem um cara lá um desses deputados falou que no Piauí, ele quer criar... Piauí, eu acho que é Piauí. Quer criar 4 ou 5 novos municípios. Poxa, no meio do interior que não tem nada. Então, por isso que eu digo, o Brasil... a situação está difícil, mas o Brasil precisa ter uma reforma administrativa e política. E votar nas pessoas certas que vão fazer isso. Nós precisamos de políticos que sejam patriotas e não que sejam pensando em enriquecer. Você não concorda? Sim, lógico. Enquanto a pessoa pensar somente em conseguir o dinheiro para si, não passar a pensar na população, nada muda. Exatamente. A gente muda primeiro a gente, é o que eu acho que tem que acontecer no mundo. As pessoas se conscientizarem do amor ao próximo, do fazer o bem, do fazer ao outro que gostaria de fizesse. E assim, conforme for mudando a mentalidade das pessoas, isso daí vai se espalhando. Tá certo, é o amor. E a política, e vai chegar uma hora que as pessoas vão eleger os políticos que tenham esse pensamento, que pensem na população. Entendeu? Isso aí. Bom, Ana, infelizmente acabou o nosso programa. Foi maravilhoso, eu adorei. Se você quiser dizer algumas palavras para os telespectadores. Eu agradeço o convite, foi muito bom falar um pouquinho, tive que ser breve em vários assuntos, mas foi muito bom conversar com você sobre todos esses assuntos. Quem quiser meu contato, pode me seguir no Instagram, que é o mais fácil, tá? E espero que vocês tenham gostado. O próximo a gente expande um pouco mais. Com certeza. E eu adorei a sua presença. Você é uma pessoa muito bem informada, uma profissional de primeira linha, uma advogada ótima. E você está sempre convidada para estar aqui, transmitindo conhecimento para todo mundo, tá bom? Tá bom, obrigada. E para vocês, até a semana que vem, com mais uma Hora Marcada com Roberto Ferrari. Até logo.